Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa nos abençoar cada vez mais e que a sua graça esteja sobre cada um de nós a partir deste momento. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a escola bíblica dominical, a lição de número 4, que fala sobre a sutileza da normalização do divórcio. Mas antes da gente começar a falar realmente sobre a lição, eu queria que vocês, inscreva-se aqui no nosso canal Essência Cristã, ative o seu sininho para que todas as vezes que nós postarmos alguma coisa aqui no canal, você seja notificado, dê o seu like, espalhe o nosso canal e para que mais e mais pessoas possam ser alcançados pelo nosso trabalho, tá certo? A partir de agora, lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. Irmãos, como de costume, vamos fazer a leitura do texto áureo e da verdade prática da lição de hoje, a lição número 4, tá certo? Que se encontra o texto áureo lá em Mateus 19, 6, capítulo 19, versículo de número 6, que diz o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separem o homem. Isso é, irmãos, o nosso texto áureo, que se encontra em Mateus 19, versículo 6. A verdade prática diz o seguinte: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Essa é a nossa verdade prática da nossa quarta lição da EBD do trimestre, ok? Queridos, sem perda de tempo, vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus capítulo 19, versículo de número 1 ao número 9, que diz o seguinte: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido no princípio, que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separem o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Irmãos, depois da palavra, vamos fazer uma rápida oração e logo em seguida vamos ficar com o nosso primeiro hino da harpa cristã, o hino de número 176. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor venha nos dar o entendimento necessário para compreendermos, Senhor, a Tua palavra, para que a gente possa, Senhor, sair daqui, depois desse vídeo, engrandecido com os vossos ensinamentos, Senhor, e que aquilo que o Senhor quis mostrar através do Teu Filho Jesus, nesta passagem, que a gente possa, Senhor, também entender e compreender quais eram realmente os seus intuitos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor nos abençoe grandemente nesta lição. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Irmãos, hino 176 da nossa harpa cristã, primeiro hino de louvor, para dar uma relaxada e logo em seguida a gente volta com a nossa lição.
reino céu de amor, pelo glorioso e com ele cantaremos novos hinos cheios de fervor. Todos tendo a mesma mente, jubilosos e contentes, demos glória, suma honra ao Redentor. Sobre a cruz foi traspassado, com seu sangue derramado, resgatou-nos o bom Salvador. Queridos, depois desse hino maravilhoso, nós vamos começar, propriamente dito, a nossa lição de hoje, tá certo? Lição importantíssima, um tema bastante polêmico, né, sobre divórcio, sobre questão de casamento. Então nós vamos tentar ser o mais rápido possível, mais breve possível, mais claro possível na nossa lição. E os nossos objetivos com essa lição número 4 diz o seguinte: primeiro, nós pretendemos, irmãos, expor o divórcio no contexto bíblico, mostrar como era o divórcio no contexto da palavra de Deus. Segundo, pontuar os aspectos legais e morais do divórcio. Qual é a diferença, irmãos, entre a legalidade e a moralidade do divórcio? Terceiro, refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Será que pessoas divorciadas podem fazer parte do ministério, podem fazer parte da prática pastoral? É isso que nós pretendemos com essa lição de hoje. Queridos, nessa lição de hoje, nós iremos trabalhar 3 tópicos importantíssimos para que a gente possa entender essa sutileza da normalização do divórcio. O primeiro tópico diz o seguinte: o divórcio no contexto bíblico. O primeiro subtópico, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. E o segundo subtópico, o divórcio no contexto do Novo Testamento. O segundo item, irmãos, fala sobre a sutileza da normalização do divórcio. Primeiro subitem, o divórcio no aspecto legal, e no segundo item, o divórcio no aspecto moral. E o terceiro e último ponto, nós vamos falar, irmãos, sobre o divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado e o divorciado como cristão. A prática, né, dele como cristão. São esses os tópicos, irmãos, da lição de hoje, a lição de número 4. Queridos, no nosso primeiro item, nós vamos falar sobre o divórcio no contexto bíblico. Como eu já disse, um tema bastante polêmico, né? Existem muitas interpretações para esse ponto. No entanto, a Bíblia ela deixa muito claro essa questão do divórcio e o que fazer, né, diante dessa situação. No primeiro subtópico, a gente já está vendo aí no slide que a gente preparou para vocês, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Irmãos, nós sabemos muito bem que existem vários relatos no Antigo Testamento de casamentos poligâmicos, né? Nós temos grandes líderes do Antigo Testamento, homens escolhidos por Deus, que tiveram mais de uma, de duas, de 3 mulheres, né, diante de um casamento legalizado. No entanto, irmãos, na origem de tudo, na origem do casamento, esse casamento ele era monogâmico e era para ser indissolúvel, não tinha fim, né? No entanto, a gente sabe, a gente vai ver isso no contexto do Novo Testamento, que muita coisa mudou, irmãos, em relação ao que se tinha no Antigo Testamento e ao que se tem hoje, principalmente nos dias atuais. Ainda no slide que a gente está mostrando para vocês, contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outros aparece como uma
permissão. Queridos, a gente sabe muito bem que o próprio Jesus, no texto que a gente leu, explicou. Olha, Moisés, pela dureza do coração do povo, né, de Israel, ele permitiu a carta de divórcio. Só que de início, isso não era assim, dessa forma. Não era plano de Deus inicialmente que isso acontecesse. No entanto, as circunstâncias que foram trazidas, que foram criadas, foi dado essa permissão. E claro que Moisés, quando autorizava, né, o uso da carta do divórcio, era com permissão de Deus. E aí, irmãos, a gente tem que prestar bem atenção no detalhe. A carta de divórcio ficou tão banalizada de tal forma que Deus, através de Jesus Cristo, né, mudou a situação. Opa, peraí, vamos com calma. Não é bem assim não. No Antigo Testamento, irmãos, se o homem achasse a mulher, opa, hoje você está feia, hoje você está desarrumada, hoje você olhou atravessado para mim, ele já tinha, né, direito a dar a carta de divórcio e a mulher seria repudiada. Com Jesus, as coisas mudaram. O fato no Novo Testamento, irmãos, o divórcio era proibido? Não. Jesus, ele colocou uma condição. A questão da prostituição, a questão das práticas ilícitas, sexualmente falando. Em outras palavras, irmãos, a questão do adultério. Se houvesse adultério, era permitido o divórcio. Então, o divórcio por si só, ele não era proibido, mas tinha um condicionante. Existia uma condição para que isso acontecesse, tá certo? Então, os irmãos podem perceber a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, irmãos, se o homem olhasse para a mulher, achasse ela feia naquele dia, ele já poderia dar divórcio. E aí, ela que se virasse, ela poderia casar novamente, né? E no Antigo Testamento, irmãos, tem um detalhe. Se o homem desse o divórcio, ela poderia casar com outro, mas ele, como deu a carta de divórcio, não poderia casar novamente com ela. Poderia casar com outra, não com ela novamente. Tá certo? Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, tem um texto que a gente já leu aí sobre que Jesus explica a situação, mas a gente precisa colocar também, irmãos, a questão de Paulo, por exemplo. E Paulo, ele dizia o seguinte, veja aí no slide novamente que a gente colocou para vocês. O divórcio no contexto do Novo Testamento, né? No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Irmãos, que situações seriam essas? Casamento misto versus casamento cristão. O que era esse casamento misto? O que era esse casamento cristão? O casamento misto, irmãos, era quando um dos dois era cristão e o outro não. O marido, por exemplo, era cristão, a esposa não era cristã. Isso era o casamento misto. O casamento cristão, quando os dois, né, lógico, quando os dois eram cristãos. Nessa situação, irmãos, no casamento cristão, segue-se a orientação que Jesus deu. Divórcio somente com a questão do adultério. No casamento misto, irmãos, tem a questão do divórcio se o não cristão quiser o divórcio, ele pode dar sem nenhum problema. Sem nenhum problema, entre aspas, né? Não é bem dessa forma, não é, né, a currutela, como se diria por aí. Mas aquele que não fosse cristão, se ele desse o divórcio, certo? Pelo motivo que ele achasse que deveria dar, o divorciado, né, aquele que foi abandonado, né, entre aspas, ele estaria livre para casar novamente, tá certo? Então existe essa diferença na questão das cartas de Paulo. Irmãos, no segundo item fala para a gente sobre a sutileza,
né, da normalização do divórcio. E no primeiro item, no primeiro subitem do ponto 2, fala sobre a questão legal. Irmãos, a legislação, né, a legalização do divórcio, ela é plenamente acobertada pela legislação brasileira, tá certo? É permitido. No passado era mais complicado, era mais difícil você conseguir o divórcio, você ter, né, você dar o divórcio, você obter esse divórcio, era mais complicado. Hoje em dia não, é mais banalizado, digamos assim, certo? É tanto que você vê artistas, personalidades já ir com seus 4, 5, 6 casamentos, né, todos eles legalizados, todos eles com divórcio no relacionamento anterior, né? Se divorcia, casa, se divorcia, casa, se divorcia, casa. Essa é a forma legalizada dentro da legislação brasileira. É legal? É legal. Diante das leis, isso é permitido, sem nenhum problema com relação a isso. No entanto, irmãos, existe a questão moral, que é o segundo ponto. Veja só. O divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, a Escritura define o seu aspecto moral. Irmãos, como a gente já falou, né, o próprio Jesus, ele não excluiu a possibilidade do divórcio. O divórcio pode acontecer? Pode acontecer. No Antigo Testamento podia acontecer? Podia acontecer. E acontecia, né, a 3x4, como se diz. No entanto, Jesus ele também não proibiu o divórcio, mas ele condicionou o divórcio. Ele moralizou o divórcio. Ele disse lá, olha, pode acontecer o divórcio? Pode acontecer o divórcio, desde que haja a questão do adultério. Então, ali Jesus estava moralizando aquilo que no Antigo Testamento estava banalizado, né? Como a gente já falou anteriormente, pela lei de Moisés, os judeus estavam ali a 3x4 dando divórcio e se divorciando à vontade, né? Casava com uma, se separava, casava com outra, se separava, e assim ia a currutela, né? O Jesus veio e normalizou a situação, moralizou a situação e deu o condicionante necessário para que isso acontecesse. Para vocês terem uma ideia, irmãos, no Antigo Testamento, o casamento poligâmico, ele era muito mais uma questão social, tá certo? Do que mesmo uma questão de necessidade, uma questão moral. Como era essa questão social? Quando eu, como homem, né, tinha condições, tinha posses, tinha condições financeiras de bancar financeiramente uma outra mulher, uma segunda esposa, uma terceira esposa, uma quarta esposa, eu poderia casar. E a gente vê muitos casos, irmãos, de concubinas, por exemplo, né? Salomão teve 300 concubinas, né? Teve 700 esposas, assim relata, né? Essas concubinas, irmãos, geralmente eram mulheres oriundas da classe mais baixa, eram pessoas mais pobres e geralmente eram dadas de presente, como gratidão. Olha, rei, sou grato ao Senhor por isso, então receba aqui minha filha, receba aqui ela como esposa, como concubina. Era assim mais ou menos que funcionava. No entanto, irmãos, na medida que você tinha tantas esposas, consequentemente você tinha a possibilidade de ter mais divórcios. Então, Jesus ele veio e moralizou essa situação. Acredito que tenha ficado claro em relação à diferença do Antigo e do Novo Testamento, a questão legal e a questão moral. Ok? Queridos, vamos ficar com mais um louvor da nossa harpa cristã, o hino 213 da nossa harpa, um hino belíssimo,
dá uma relaxada e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa lição. Sobre a terra vou andando, bem alegre para o céu, satisfeito e salmodiando ao valor de Deus, com ferozes inimigos pelejando, sempre estou, mas conservo paz comigo, pois amado sou, meu pastor. Pai celeste, que me guia passeando pelos vales e me preste com segura mão dos perigos da viagem, nas angústias e na dor. Sua voz me diz coragem, sou teu Salvador. Com Jesus eu trabalhando, persevero em oração, sem saber, com fé buscando, pra tornar missão. Que prazer incomparável ser guiado por Jesus. Sim, por Cristo tão amável, na perene luz. Ao chegar-se nessa pátria, todos prantos cessarão. Já o sol divino raia na feliz mansão. Males, lutas e agonias acabarão-se aqui. Cristo vem, ó que alegria vamos ter ali. Que hino maravilhoso, né, queridos? Que hino maravilhoso. Irmãos, dando continuidade à nossa lição de número 4 de hoje, nós vamos para o terceiro item, que fala sobre o divorciado e a prática pastoral. No primeiro subitem, fala sobre a pessoa do divorciado. Acompanhe comigo o slide que nós preparamos para você. O primeiro subitem fala da pessoa do divorciado. O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e como tal deve ser vista. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e concomitantemente o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Irmãos, todo mundo sabe que quem já passou, né, pela experiência do divórcio sabe que é uma situação traumática, né? Não queira dizer que é uma situação que quem passa por ela passa de forma tranquila. Não é. É uma situação difícil, é uma situação principalmente quando envolve filhos, não é, do relacionamento. Então é uma situação complicada e o divorciado, irmãos, hoje, principalmente nos dias de hoje, que além das situações impostas, né, pelo próprio Jesus no texto que nós lemos, nós sabemos que o divórcio hoje existe outros aspectos. Por exemplo, violência. Ninguém é obrigado, irmãos, a suportar violência. Ah, mas não houve adultério. Irmãos, a violência, ela de certa forma é sim uma prática indesejável e condenável para o relacionamento. E ninguém é obrigado a suportar. Eu estou dando apenas um exemplo. Tanto pode ser a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, enfim, qualquer tipo de violência. Eu estou citando apenas um exemplo, tá certo? Então, a gente sabe que hoje, irmãos, o divórcio, ele é dado, ele existe, né, em outras situações que não somente o adultério. E quando isso acontece, irmãos, durante o casamento, a pessoa do divorciado, ele deve ser respeitado, ele deve ser visto pelos próprios cristãos, né? E ele, como cristão também,
ele deve ser visto como uma pessoa que está passando por uma situação determinada. E essa situação, irmãos, ela tem que ser trabalhada. O pastor, ele tem a obrigação, né, como é o cuidador do seu rebanho, ele tem por obrigação, irmãos, dar assistência, dar orientação, conversar com o divorciado, tá certo? Se preciso for, encaminhar para um acompanhamento psicológico, enfim, tratar o divorciado como uma pessoa deve ser tratada. E não, irmãos, escantear a pessoa do divorciado como se ela não fizesse mais parte daquele rebanho. Ou, por ela ser divorciada, vai contaminar todo o rebanho de uma determinada igreja. Não podemos trabalhar dessa forma, tá certo? O divorciado é uma pessoa como outra qualquer, que merece o respeito e que merece ser cuidado como aquela ovelha ferida, e que, independente, irmãos, do motivo que tenha acontecido, se puder ter a reconciliação, ótimo, melhor ainda, não vai existir o divórcio. Mas se a condição levar ao divórcio, essa pessoa divorciada merece todo o respeito, merece todo o carinho e merece toda a atenção, tá certo? Irmãos, o segundo subitem do terceiro ponto fala sobre o divorciado como cristão. O divorciado pode fazer parte do ministério, ele pode ser um ministro, ele pode ser um pastor. Irmãos, eu vou colocar aqui a minha opinião pessoal, tá certo? Sim, um divorciado, ele pode exercer uma função ministerial, ele pode fazer parte de um núcleo pastoral, ele pode conduzir um rebanho, ele pode ser um dirigente de congregação, ele pode ser um pastor de campo, ele pode sim fazer o trabalho de Deus. Eu não conheço, irmãos, na Bíblia, em nenhum local, que Deus tenha tirado o dom que ele deu, o dom da pregação, o dom da palavra, o dom da oração, o dom de cura. Eu não conheço nenhum relato bíblico que Deus tenha retirado daquele cidadão porque ele é divorciado. A unção, o dom, o bem que Deus deu, que confiou, né, àquele determinado cidadão, ele não vai se esgotar, não vai ser retirado, não vai se acabar por ele ser divorciado. Irmãos, divorciado ele pode ser independente do motivo. Eu conheço vários pastores, tá certo, que são divorciados e continuam. Não cabe a nós aqui tratar do motivo do divórcio. Não cabe a gente aqui nessa lição, tá certo? Isso aí é entre ele e Deus, entre ele e a ex-esposa e Deus. Não cabe a gente aqui discutir sobre isso. Mas divorciado pode exercer uma função pastoral? Pode exercer um ministério? Sim, pode. Essa é a minha opinião, irmãos. Agora, existe um preço. Dependendo do motivo do divórcio, vai se pagar um preço, né, diante de Deus. Agora, quem vai estipular o valor desse preço é Deus. Não somos nós que vamos estipular. Não sou eu, não é você, não é nenhum outro pastor que vai estipular na tabela de preço qual vai ser o valor a ser pago por esse divórcio, por essa separação que aconteceu. Agora, o que cabe aqui para a gente, pode um divorciado exercer um cargo ministerial? Sim, na minha opinião, na minha humilde opinião, pode sim, tá certo? Irmãos, vamos ficar com a conclusão da nossa quarta lição, né, da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, desse segundo trimestre de 2022, e logo em seguida da conclusão, nós vamos ficar encerrando a nossa aula, o nosso bate-papo de hoje, com um hino da nossa harpa cristã, tá certo? O hino 252. A conclusão diz o seguinte: vimos nessa lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade.
Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, é devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê sabedoria e até o nosso próximo encontro. Um abraço, fique com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Santo, Santo, és tu, Senhor. Em teu louvor eu vou cantar, com esperança, ó Deus de amor. Tu me queres consolar. Eu te peço, ó meu Jesus, só tu és meu Salvador. Que me faças andar na paz. Santo és meu Redentor. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei a minha eterna mansão. Os anjos e serafins, santos sempre vou cantar. Com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Santo, Santo, eu cantarei ao meu Jesus que me salvou. E só nele confiarei, pois minha alma resgatou. Dá-me o pão do céu pra comer, o maná celestial. É meu povo fortalecer, o teu poder vital. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei a minha eterna mansão. Os anjos e serafins, santos sempre vou cantar. Com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Jesus, só hei de buscar a sua força divina, e avante me vai levar para o reino eterno. Ó, quão doce é o teu pão, que nos dá real vigor. No deserto, consolação, que nos enche de fervor. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo,